De volta com o cenário político nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro. Você pode participar do nosso programa. Manda sua pergunta para o nosso entrevistado, o vereador Francisco Carlos, do PP. Você manda sua pergunta sobre a liderança da oposição. Agora o vereador é líder da oposição na Câmara Municipal, sobre projetos ou sobre qualquer outro assunto da cidade de Mossoró, a demanda do seu bairro. Fique à vontade para fazer o programa de hoje com a gente. E o estoque das vacinas contra a influenza estão quase zerados em Mossoró. Nas últimas 2 semanas, a busca por estas vacinas aumentou de forma significativa na cidade e não há previsão de chegada de um novo lote. Mossoró aplicou 428 doses da vacina contra a influenza, mas muitas unidades básicas de saúde não têm mais esse tipo de vacina. É o caso da UBS Raimundo René Carlos Castro, no bairro Boa Vista. As doses ainda faziam parte da campanha de 2021. Na nossa rede de frio municipal, nós não temos mais esse imunizante disponível. As doses que ainda tem no município são aquelas doses remanescentes. Algumas unidades têm esse imunizante, outras não têm mais. Hoje pela manhã, ainda temos doses na UBS Helene Gugel e também na UBS lá do Luiz Escolástico e na José Holanda. Então, as unidades que tinham são as que confirmaram que ainda tinha imunobiológicos da influenza, foram essas. Sabemos que as zonas rurais, algumas ainda têm e outras na cidade. O estoque de vacinas contra a influenza está zerado em Mossoró. E de acordo com o coordenador municipal de imunização, não existe previsão de chegada de mais doses ao município. O município era um dos poucos do estado que ainda tinha doses da influenza. Há mais de 15 dias foi solicitado mais doses. Semana passada solicitamos novamente, enviando ofício. E a resposta que temos é que não tem nada sinalizado pelo Ministério da Saúde e possivelmente não virão mais doses desses imunizantes. E no caso, só virão mais doses na nova campanha da influenza do ano 2022. Independentemente de quem tomou ou não a vacina contra a influenza, os cuidados com a doença são os mesmos para todo mundo. Usar máscara, obedecer distanciamento social, se tiver em locais com várias pessoas que seja um local arejado. É essencial a higienização das mãos, lavagem das mãos, água e sabão ou álcool. Mantendo esses cuidados, a gente vai estar aí tentando controlar a questão da gripe e também da Covid-19. Pois é, a orientação dos profissionais de saúde é que, mesmo que não seja Covid, que os seus sintomas correspondam somente à gripe comum, que não se aglomerem, não saia de casa, não entre em aglomeração, mantenha os cuidados, mantenha o distanciamento para evitar esse crescimento aí dos números da doença, do crescimento também da ocupação dos leitos. A gente tem visto isso em todo o Rio Grande do Norte, na capital, aqui em Mossoró, em outras cidades aqui da região também. Então, vamos nos prevenir. A gente era acostumado, né, vereador, com a gripe, todo mundo saía de casa, ninguém se preocupava. Depois da Covid foi que todo mundo resolveu seguir por conta do grande risco da Covid, se tornar fatal. Mas antes, inclusive, se comentava muito sobre o estranhamento que a gente via nas imagens, televisão, do pessoal lá no Japão que usava máscara por conta de uma gripe. E aqui não tinha isso. Mas como é que o senhor avalia, vereador, a gestão da pandemia e agora com a influenza aqui pelo município de Mossoró? A respeito de hábitos pessoais, de fato, nós já poderíamos ter há muito tempo, né, determinados hábitos, determinados cuidados para evitar a transmissão, né? Vírus da gripe, até que nós temos uma cultura também que prejudica um pouco isso, né? Se alguém quer se prevenir um pouco do contato de alguém que está com gripe, é arriscado o outro se ofender, né? Porque exatamente. Se ofender. Agora, depois da pandemia, parece que já não está bem assim. Então, tem esse aspecto cultural. Sobre a questão de Mossoró, nós tivemos 2 momentos. O primeiro momento, o ano de 2020, a pandemia chegou, naturalmente, sem avisar, pegando o mundo todo desprevenido, pegou a cidade de Mossoró desprevenida também, e assim aconteceu por todos os lugares. A reação do município de Mossoró no ano de 2020 deve ser avaliada de uma forma em função daquelas circunstâncias. No ano de 2021, nós tivemos um outro momento, né? Um momento em que a cidade poderia ter se comportado de uma forma diferente. É tanto que nós iniciamos o ano de 2021 cobrando a agilidade do município.
Se o telespectador bem lembrar, nós no início do ano de 2021 estávamos cobrando a parceria com a UERN, estávamos cobrando vacinação nos finais de semana, estávamos cobrando a reabertura do centro de testagem e uma série de coisas que nós tivemos dificuldades de ver funcionando nos meses de janeiro, fevereiro até março. Depois começou a engrenar, essas coisas começaram a funcionar. O número de vacinas também começou a chegar numa quantidade bem mais satisfatória. E, a partir daí, nós vimos que a vacina esteve com acesso, o serviço esteve disponível para o cidadão. O que a gente está precisando hoje é que o cidadão vá se vacinar. Quem não foi ainda, para a segunda dose, para a terceira dose, busque as unidades de saúde. Porque, olha, eu me vacinei 2 vezes e não encontrei dificuldade nas 2 vezes que fui. Então, é apenas uma experiência pessoal, né? Vejo que muitas pessoas reclamam de uma questão ou de outra, mas eu incentivo todos a buscarem a vacina. Sempre comento aqui com o Vonulf também. Tomamos as doses de reforço já e tudo tranquilo, estamos vivendo aqui e sem Covid, viu? E sem influenza também. A gente está livre, sim, até agora e deu tudo certo com a vacinação. Agora indo para a Câmara Municipal de Mossoró, que continua trabalhando, não está tendo recesso. Interessante que a população critica muito os recessos do Legislativo e parece que esse ano não vai ter argumento, né? Porque não está tendo recesso por conta da decisão da Justiça de alteração da Lei Orçamentária Anual a partir de uma ação que foi impetrada pela oposição. A oposição são 3 vereadores, mas 2 vereadores já independentes e mesmo assim conseguiram esse feito. Como foi que surgiu essa ideia? Por que essa estratégia de entrar na Justiça? Olha, eu acho que recorrer à Justiça deverá ser um recurso cada vez mais presente na atuação da oposição dos independentes da Câmara Municipal de Mossoró. Porque nós não poderemos nos conformar, está sempre nos conformando apenas com o fato de sermos minoria e perdermos no voto. Nós concordamos, aceitamos o processo democrático, ganha quem tem mais votos, mas deve ganhar respeitando as regras, respeitando o regimento interno, respeitando a legislação nacional e local. Porque todas as vezes que a gente perceber que a legislação esteja sendo usurpada, desvirtuada ou o regimento interno, nós vamos recorrer à Justiça. E passamos o ano de 2021 todo avisando disso. Isso poderia ter acontecido em outros momentos, Carol. E acabou acontecendo no final do ano com o orçamento, dada a gravidade e a dimensão daquilo que estava acontecendo. Mas poderia ter acontecido em vários momentos. Em outros, a oposição evitou que o prefeito cometesse crime de responsabilidade, porque no projeto de lei que foi enviado para a Câmara Municipal para a suplementação do orçamento em 64 milhões de reais, isso após o prefeito já ter movimentado cerca de 300 milhões de um orçamento de pouco mais de 600 milhões, já tinha movimentado 300. Estava querendo movimentar adicionalmente mais 64. Ele não indicou a fonte no projeto de lei. Aquilo era um crime de responsabilidade. E foi a Câmara, a oposição, quem alertou, tanto que o prefeito enviou uma mensagem modificativa. Então, aqueles que dizem que a oposição quer quanto pior, melhor, quer atrapalhar, quer criar dificuldade, não. Nós queremos fazer oposição séria, com responsabilidade, propositiva, mas também muito atuante e vigilante. E demonstramos isso quando ingressamos com ação na Justiça. Foi um consenso entre os vereadores, né, que empreitaram a ação. 4 vereadores, vereadora Larissa, vereador Pablo Aires, vereador Zé Peixeiro e eu. E nós marcamos, Carol, um momento histórico na Câmara Municipal de Mossoró. A Câmara não vai ser a mesma a partir de agora com o orçamento impositivo. Aquela questão da Câmara puxadinho do Palácio da Resistência, aquela coisa toda, a tendência ao Legislativo se tornar cada vez mais impositivo. E eu vou dizer para você aqui, Carol, o que poderá se transformar numa outra ação judicial. Vou dizer em primeira mão para você. Vamos lá. Certo? Nós temos dezenas de solicitações de pedidos de informação na Câmara Municipal de Mossoró que não foram atendidas pelo Executivo. O Executivo fala que... Lá na Câmara fala-se muito que a atual gestão herdou uma dívida de R$1 bilhão da gestão anterior. Nós não temos elementos para duvidar desse número.
mas nós queremos o detalhe dele. Nós queremos saber quando essa dívida foi constituída, quem a constituiu, para quê, em que data, qual é o prazo de vencimento da dívida. Mas é interessante, nós estamos há meses falando disso, já aprovamos requerimento na Câmara, já recorremos à lei de acesso à informação e não obtivemos resposta. Não obtivemos resposta a respeito dos gastos com comunicação, publicidade e propaganda da Prefeitura. Não obtivemos respostas em relação a despesas com terceirizadas na educação, um assunto suscitado pela própria situação. Não obtivemos respostas a respeito das despesas ou dos investimentos com o Finisa. A situação na Câmara Municipal de Mossoró diz que a ex-prefeita Rosalba Cialino investiu 50 milhões de reais do Finisa no ano de 2020 e alguns membros da situação dizem que não sabem para onde foi esses 50 milhões. Aí eu entrei com requerimento dizendo, informe, não é? Porque deve ter registro na Câmara Municipal, na Prefeitura de Mossoró, da aplicação desses recursos. Informes de 2020 e informes de 2021. A informação não chega. Então, nós somos, do professor Francisco Carlos, são 17 requerimentos não atendidos, de pedidos de informação, e de outros vereadores a mais. Então, nós vamos continuar apelando, do ponto de vista político, na discussão política, para obtermos resposta para esses pedidos de informação. Mas, se nós não obtivermos, nós cogitamos recorrer à Justiça para obter informações que são de caráter público. Alguns vereadores governistas, em relação à questão das emendas impositivas, vereador, alguns vereadores, inclusive o presidente da Câmara Municipal, Laurêncio Amorim, fazem coro, creio que, a opinião do próprio Executivo em relação a alguns vereadores, os próprios vereadores da oposição que entraram na Justiça pelas emendas impositivas saem perdendo porque algumas emendas que já foram aprovadas na primeira versão da LOA, que não incluiu as impositivas, deverão ser derrubadas para a inclusão das impositivas. E isso pode entrar também uma emenda do próprio vereador Francisco Carlos, do senhor, em relação a uma escola bilíngue, R$500 mil. Qual a opinião do senhor? Vai cair? Não vai cair? É prejuízo ou não é prejuízo? Eu acho que, primeiramente, nós devemos encarar isso como uma valorização do Legislativo. As emendas impositivas é uma vitória do Legislativo moçoroense. Ela não é uma vitória do vereador A, do vereador B. Como eu disse, a Câmara não será a mesma a partir desse instante. E a tendência é o Legislativo se fortalecer cada vez mais pela ação da oposição. Como eu disse, nós estamos dispostos a isso. Agora, em relação à questão de aprovação de emendas, primeiro eu acho assim, um erro e um equívoco de o município, ao enviar uma nova proposta orçamentária, excluir dessa proposta orçamentária emendas que já haviam sido aprovadas em benefício da população, como é o caso da escola bilíngue, uma emenda do vereador Francisco Carlos, para cumprimento de um compromisso de campanha constando no programa de governo do próprio prefeito. Então, ele esqueceu de botar no orçamento. Eu apresentei uma emenda, foi alocado lá R$500 mil. Esse orçamento está sendo refeito em função das emendas impositivas. O governo pensa que vai estar retaliando o professor Francisco Carlos, retirando a emenda da escola bilíngue. Não, ele vai estar retaliando e prejudicando a população. Do mandato do professor Francisco Carlos vai alocar R$400 mil, destinado a diversas atividades de ações de saúde, educação, cultura, para instituições, para os protetores dos animais, para a universidade. E assim nós vamos estar fortalecendo o nosso mandato, todos os outros mandatos da Câmara Municipal de Mossoró neste ano e nos próximos anos, independente da vontade do Executivo. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente continua a conversar com o vereador professor Francisco Carlos.